Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez o quadro Refutando não vai focar em uma personalidade em específico que esteja falando alguma bobagem sobre ciência. Hoje a gente vai refutar um tema que está nas redes sociais, nos jornais e com certeza no grupo do WhatsApp da tua família e sendo aí divulgado por governos e pessoas famosas de modo geral, como por exemplo o governo do Donald Trump. Então hoje a gente vai falar sobre essa nova fake news da ciência que seria de que o paracetamol possa aumentar a chance aí de filhos nascerem com autismo, tudo bem? Então a gente sabe que a partir de hoje, infelizmente, gestantes não apenas vão estar correndo mais risco na sua gestação em si, mas também vão estar sendo muito mais julgadas por famílias, amigos, família, seus parceiros, suas parceiras. Então, a partir de hoje a gente precisa tomar ainda mais cuidado e redobrar a divulgação científica e esculhambar de fato em público quem divulga esse tipo de charlatanismo, esse tipo de informação falsa danosa à ciência e danosa, obviamente, à vida das gestantes, tudo bem? Então, senhoras e senhores, como vocês devem ter imaginado, hoje a gente não vai falar de uma pessoa, a gente vai falar dessa ideia de que o paracetamol, na verdade, possa causar o autismo ou aumentar as chances desse diagnóstico, tudo bem? Então, se você não me conhece, meu nome é Felipe Luiz Souza, eu sou nascido, criado e formado psicólogo clínico no Brasil. Hoje eu vivo aqui em Sydney, na Austrália, fazendo meu doutorado na University of New South Wales, a UNSW, tá? Mais especificamente no Neura, né? Onde eu basicamente faço pesquisas ali em dor, né? Dor crônica, sobretudo, dentro do Center for Pain Impact, que é um grupo de pesquisa especializado em dor, né? Durante minha graduação fui bolsista do CNPq durante 2 anos antes de vir para o doutorado, onde eu pude fazer pesquisa com, né, o laboratório de engenharia, né, de robótica e automação. Então lá basicamente eu trabalhei desenvolvendo uma órtese para pessoas sem movimentos dos membros superiores, né, uma órtese controlada via interface cérebro-máquina, ou seja, pensa e a máquina faz uma determinada ação. Pude também durante a graduação fazer pesquisa com modelos animais, então camundongos, zebrafish, né, modelos de Alzheimer, modelos de ansiedade, epilepsia, tá? Pude durante a minha graduação também ir para a Hungria, né, mais especificamente em Budapeste, na ELTE, onde eu pude fazer parte ali durante 55 dias, mais especificamente, de pesquisa em credibilidade em ciência, que é quando você faz investigação, né, sobre se pesquisas foram ou não foram ali fraudadas, tá? Sou divulgador científico, né? Por isso que provavelmente você está aqui assistindo esse vídeo, porque meu trabalho no Instagram, YouTube é falar sobre ciência da saúde de modo geral. E é basicamente isso. Então, se você não me conhecia, muito prazer, meu nome é Felipe Luiz Souza e hoje a gente vai estar falando sobre paracetamol e autismo. Eu não costumo fazer edições de vídeo, tá? Porque eu não tenho tempo, então eu basicamente preparo aqui alguns slides só com alguns tópicos para eu poder aí dar uma, né, aumentar um pouquinho a dinâmica de como é que o vídeo funciona e também facilitar de vocês entenderem do que eu tô falando, tudo bem? Bom, no mais, eu queria também deixar claro aqui que se você é estudante de psicologia, psiquiatra ou psicólogo clínico, eu recomendo que você utilize o meu cupom de desconto Hipnose para ganhar desconto em qualquer um dos planos da Human Track, que é hoje a melhor plataforma para você que trabalha com saúde mental, fazer a mensuração e o monitoramento de progresso dos teus pacientes, tá bom? Então, seja você utilizando aí o perfil, né, de especialista ou o perfil do plano básico, a ferramenta é fundamental na tua prática clínica. Então, se você quiser ter ali os perfis de cada um dos seus pacientes com os resultados de testes, de avaliações, de mensurações desses seus pacientes, tudo de forma automatizada, com inclusive interpretações desses gráficos e ferramentas com inteligência artificial da própria Human Track, eu realmente recomendo que você faça um teste, tudo bem? E se for fazer um teste, provavelmente você vai gostar, aproveita o desconto aí nas suas mensalidades com o cupom Hipnose, tudo bem? E o segundo e último aviso antes da gente ir para o tópico é que esse vídeo aqui, obviamente, faz parte, né? A construção desse vídeo faz parte dos meus estudos pessoais, seja como psicólogo, seja como pesquisador, mas e também produções de posts e conteúdos que eu já produzi anteriormente sobre autismo, mas eu também utilizei material de outros 2 divulgadores científicos fundamentais e que é aqui uma recomendação que vocês sigam, tá bom? Seja você um leigo, seja você um profissional da saúde, para esse vídeo aqui eu também aproveitei conteúdos recentes que tanto o Dr. Leonardo Costa quanto o Dr. Daniel Veloso publicaram sobre o tema, tudo bem? Então fica aí a recomendação e a citação, as 2 figuras que também inspiraram a produção do conteúdo do vídeo de hoje, fechou? Então, bora lá. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria dar uma breve palhinha sobre o que é o autismo, tudo bem? Desmistificando talvez algumas impressões que alguns de vocês possam ter sobre o autismo, tá bom?
Então vamos lá, o autismo, e esse daqui é um artigo muito bacana, a Nature tem muito sobre isso, que são os primers, né? Então são basicamente artigos que eles trazem um resumo sobre algum tema da ciência. Então às vezes você é um pesquisador de uma área que está chegando numa nova área de pesquisa, não entende nada daquilo, um primer é uma excelente introdução a qualquer tema da ciência. Então procure se tem um primer sobre algum assunto que você queira discutir, como por exemplo, você está querendo entender mais sobre depressão, quer começar a estudar sobre depressão? Tem primer sobre depressão lá na Nature, realmente recomendo a leitura. Tá tudo bem? Então vamos lá. Se você pegar um primer sobre o transtorno do espectro autista, você basicamente vai entender que o autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, você já vai identificar os sinais e sintomas desse transtorno já na infância, porque se ele é do neurodesenvolvimento, ele se desenvolve durante já o próprio processo antes do nascimento, ou seja, durante o desenvolvimento do feto. Algumas coisas vão acontecer que a gente não compreende completamente, são várias coisas, são multifatores que vão impactar no desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Durante o desenvolvimento daquele feto, vai afetar o seu neurodesenvolvimento e uma pessoa nasce autista, ela não vai virar autista, tudo bem? Então ela não vai, tenho 40 anos hoje, comecei a me identificar como autista, sou autista. Não. Comecei a desenvolver o autismo ali na minha adolescência. Não. Se você é autista, você nasceu autista, tudo bem? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tudo bem? Então, perfeito, a gente vai conseguir identificar o autismo já na infância. Claro, né? A gente vai conseguir identificar se você passou, obviamente, por uma triagem adequada, por uma avaliação adequada. A gente vai falar sobre isso mais à frente do nosso vídeo, tudo bem? Então, basicamente, você vai perceber que o autismo ele vai impactar os marcos do desenvolvimento de uma criança. Então, você vai perceber isso justamente não só em aspectos físicos dessa criança, mas também motores cognitivos, linguísticos, sociais e emocionais dela. Ou seja, aquilo que deveria ser vamos colocar entre aspas, padrão de uma criança, isso é, nós temos marcos do desenvolvimento para saber se o desenvolvimento de uma criança está adequado ou patológico ou deficitário. Então, com relação à expressão da fala, da coordenação motora, tudo isso você vai acompanhando uma criança e você espera um determinado acompanhamento dessa criança. Você espera que até determinada idade ela fale, que até determinada idade ela consiga se locomover de uma certa forma, fazer determinadas funções sozinhas, tudo bem? Então, você vai perceber que durante o autismo, tá? Por conta do autismo, crianças com autismo, elas vão ter afetações nesses marcos desenvolvimentais, tudo bem? O TEA, ele possui padrões, né, persistentes de déficit de interação e comunicação social, padrões restritos e repetitivos. Então aqui entra todos aqueles estereótipos que a gente vê, por exemplo, em filmes, né, de que a pessoa autista ela precisa ter seus próprios rituais, de que ela tem uma rigidez muito grande com algumas coisas, e aí entra inclusive assuntos que as pessoas ridicularizam em redes sociais, quando vê uma pessoa autista com padrões de um comportamento que tem que ser daquela forma e que se não é daquela forma ela tem uma atitude disruptiva que é muito marcante e muito assustadora para muitas pessoas, tá? Isso a depender, claro, do grau de suporte daquele autista, tudo bem? E, obviamente, as manifestações elas podem aparecer de formas diversas, ou seja, eu posso ter um determinado comportamento numa pessoa autista de grau de suporte 1, que ele é o mesmo comportamento, mas muito mais atenuado que um grau de suporte nível 3, tá? Então, é claro que essas manifestações individuais aqui vão dar para nós o grau de suporte que cada sujeito necessita, tudo bem? Então, em resumo, vocês precisam saber de uma coisa: você não se torna autista ao longo da sua vida, você nasce, tudo bem? O que não impede que você só vá descobrir que seja autista na vida adulta, isso a gente vai falar mais adiante, mas você nasce autista, tudo bem? Bom, dito isso, então, a gente precisa ir para o evento da semana, que foi o que chocou todo mundo e reacendeu este debate, tudo bem? Que foi a fala do Trump, tá? Não só a fala do Trump, obviamente, mas é porque nos Estados Unidos, né, obviamente, é o Trump e enfim, sua classe de políticos e líderes quem trazem adiante as notícias, descobertas, coisas afim do seu governo. Então, como o governo Trump, pela pessoa do RFK Jr., né, tinha muito esse trabalho de querer descobrir a causa do autismo, e eles tinham prometido que até
agosto, uma coisa assim, agosto desse ano, eles iriam descobrir a causa do autismo, o que realmente todo mundo sabia que era uma pataquada de uma mentira, que isso jamais iria acontecer. Eles trazem aí, nessa coletiva, uma série de novidades, e uma dessas novidades seria esse estudo e essas evidências chocantes, né, de que o acetaminofeno, paracetamol, tem esse link com o autismo, né? E, bom, a gente já sabe historicamente que o RFK Jr., né, o ministro da Saúde do Donald Trump, ele é um anti-vacinas, então ele é basicamente um cara que divulga todo tipo de pseudociência, né? Bom, pelos seus interesses pessoais e econômicos, financeiros com pseudociências, mas basicamente a gente já conhecia a figura do RFK. Ele sempre divulgou um monte de pseudociências e práticas que não fazem o menor sentido. E ele está sempre tentando desdizer o que ele disse, né? Então ele disse que nunca falou nada contra vacinas. Aí ele vai dar entrevista e a moça mostra na cara dele um vídeo dele falando que não existem vacinas seguras e eficazes, enfim. Mas desta semana eles se passaram um pouco e o próprio Trump diz com todas as palavras, né? Não tome Tilenol. Né? Lute como um louco para não tomá-lo, para não tomar Tilenol. Então ele basicamente disse que não, Tilenol não é uma coisa boa, não tome Tilenol. E isso por quê? Porque eles trazem à tona essa ideia de que não, talvez o Tilenol, né, o paracetamol, ele aumente aí o risco do autismo. E aí, pouco após isso, já foi publicado ali uma matéria na Nature falando, discutindo sobre a falta de evidências disso, tudo bem? Mas eles têm um estudo, Felipe, eles têm um estudo feito da Harvard. A gente vai falar sobre esse estudo hoje, fiquem tranquilos, tudo bem? Então, partindo disso daqui, vamos entender o porquê que isso daqui não faz sentido, tá bem? Bom, então, o estudo da Harvard, né, que na verdade é de pesquisadores tanto do Monte Sinai quanto da Harvard, quanto, se não me engano, também do John Hopkins, eu não me lembro agora, basicamente ele é uma revisão, tá? E ele foi publicado num jornal de baixo impacto, de certa forma, tá? Baixo impacto para o campo da epidemiologia, sobretudo da saúde pública, dessa forma. Então, nós temos estudos sobre esse mesmo tema publicado nos maiores journals do mundo, como o JAMA, por exemplo, como o JAMA, como o BMJ, como o The Lancet, mas este paper super impactante, com uma baita descoberta, foi publicado num jornal pequeno. O que é esquisito, né? Ou seja, as grandes descobertas da humanidade, as grandes descobertas da ciência, eles estão em journals como o The New England Journal of Medicine, né? Que é o maior journal das ciências da saúde. E é estranho que um artigo que supostamente tem uma descoberta tão impactante, tão séria, tão rígida e metodologicamente, supostamente, né? Metodologicamente incrível, seja publicado por cientistas de grandes universidades num jornal tão pequenininho, né, para o campo dele, para o que se propõe esse estudo, o que chama um pouco a atenção, né? Mas aí a gente começa a entender algumas coisas. Esse paper que traz dados de estudos observacionais, ele faz uma análise qualitativa. Ele não faz uma análise estatística, ele não compila esses dados, analisa e chega num resultado. Ele faz uma análise qualitativa, ele descreve os estudos que ele observa, os 46 estudos incluídos dele, né? Que todo mundo, não, porque eles analisaram 46 artigos. Mas, estranhamente, a desculpa dos autores é que não, é que esses estudos são tão diferentes entre si que não tem como analisá-los eles quantitativamente, o que é fake. Dá sim, na verdade dá. Mas tudo bem, os autores dão uma desculpa, dizem que não tem como analisá-los eles quantitativamente. Tem, mas tudo bem. Aí, então, a gente também tem nesse paper aqui uma procura rasa da literatura, o que é esquisito para uma revisão da literatura. Eles pesquisaram no Google Acadêmico, se eu bem me recordo, deixa eu só reverificar essa informação. Exatamente, eles procuraram no PubMed, encontraram 514 títulos, né, de possíveis artigos que tenham a ver com o que eles estavam procurando. 2 artigos foram identificados no Google Scholar, né, no Google Acadêmico, e nada no Web of Science. O que é uma procura muito esquisita, né? Ok, eles encontraram artigos do tema deles, mas isso daqui, para todo mundo que faz uma revisão sistemática, sabe que isso daqui é estranho. Se a gente pega, por exemplo, revisões sistemáticas de intervenções, né, que geralmente vão utilizar, boas pelo menos vão utilizar o Handbook da Cochrane, a gente vai ter pelo menos as duas principais bases de dados, que seriam a Embase e a PubMed, né, a Medline. A gente teria procura aqui por literatura cinzenta, também não teve, nós teríamos outras bases de dados não restritas a um só idioma. Enfim, um paper muito impactante com uma procura tão porca, mas tudo bem, faz parte da pesquisa dos caras, tá bom? Continuando.
Daí nós então temos uma descrição de uma correlação, né? O que é uma correlação? É quando eu encontro dois fenômenos acontecendo simultaneamente, ou seja, não necessariamente um tenha causado o outro, ou seja, causalidade, mas algo acontece ao mesmo tempo que outro algo. Né? Então, por exemplo, o aumento de vendas de sorvete todo ano sempre está correlacionado com o aumento de furtos e roubos, né? Ou seja, talvez vender sorvetes aumente a criminalidade. Obviamente não, você deve ter pensado que isso é uma idiotice, mas ambas essas coisas estão fortemente correlacionadas todos os anos, né? A gente pode falar sobre isso mais adiante. Nós temos aí então também um outro problema, né? Tem seus pontos fracos, seus pontos fortes a serem discutidos, mas eles fazem uma análise do viés dos estudos, né? Através de uma escala numérica, e eles mesmos discutem que há uma limitação nisso, que é quando eu discuto o viés, isso é, será que um estudo eu posso confiar no resultado dele? E eu posso confiar nesse resultado sim ou não, baseado no quê? No quão bem esse estudo foi conduzido e relatado. Porque se um estudo foi feito de forma porca, foi feito de forma enviesada, onde há erros sistemáticos na sua forma de observação e análise, eu não consigo confiar nos seus resultados porque os seus métodos foram feitos de forma incredíveis, não existe essa palavra, né? Foram feitos de formas não científicas e, portanto, eu não consigo crer que o resultado, que a conclusão dos autores é de fato uma observação mais próxima da realidade, mas talvez dos seus vieses, sejam vieses pessoais ou vieses da forma como eles conduziram erroneamente aquela pesquisa, tudo bem? Ou seja, o ruído desses vieses impactou no resultado. E aqui eles utilizam uma ferramenta para fazer a análise do risco de viés desses 46 estudos que eles incluíram, por uma escala numérica. Ou seja, todos os possíveis viés do estudo passam a ter o mesmo peso, o que é um problema, tá? E é igual, por exemplo, essa mesma discussão quando a gente tem a escala de viés Pedro. Eu sei que aqui já fica um pouco complexo, você que não é do campo pode passar o que esse maluco tá falando, eu sei, mas eu só estou fazendo uma comparação. Existe dentro do campo, por exemplo, de intervenções em saúde, para saber se se uma terapia funciona, se uma cirurgia funciona, se uma intervenção em fisioterapia funciona, se a sua dieta funciona. Existe uma escala para avaliar risco de viés de estudos clínicos, né? Que se chama Pedro. Sim, é um Pedro. E ela também é uma escala numérica, tá? E há essa crítica a essa escala do tipo, olha, é uma escala muito boa, mas nós temos um problema que se todos os tipos de vieses têm o mesmo valor, eu posso dizer que um estudo ele é 9 de 10, muito bom. Só que aquele que está faltando é um viés fundamental que estragou a pesquisa inteira. Mas como os outros 9 vieses foram controlados, então tá tudo bem. Não, mas aquele único estragava tudo. Mas eu vou dizer que ele era um bom estudo, porque ele tem 9 de 10. Ué, mas então eu sou um estudo nota 9 que é uma porcaria. Ou eu sou um estudo 6, mas que aqueles vieses que eram mais fundamentais para aquele objetivo do estudo estavam preservados e estavam bem controlados. E aí o estudo realmente poderia guiar muito bem a minha conduta clínica, mas eu vou dizer que aquele estudo era ruim, porque naquela escala numérica o estudo foi um estudo ruim. Deu para entender? Então, há-se uma crítica quanto a isso. Então, enfim, existem vários outros detalhes, a gente não vai ler esse estudo aqui na íntegra aqui, porque senão seria um vídeo só sobre esse estudo, mas esse estudo aqui, ele é raso nesse sentido. E nós temos uma coisa que vai ficar lá para o final do vídeo, que é o conflito de interesse deste estudo aqui. O conflito de interesse desse estudo aqui é algo que é chocante, é algo que a gente precisa chamar atenção, porque todo mundo que está divulgando esse estudo para dizer como a indústria farmacêutica é malvadona e tem seus interesses de conflito, seus conflitos de interesse, seus conflitos de interesse monetários para fazer com que você, mamãe, você gestante aí, tome uma medicação para que eles fiquem mais ricos, a gente já vai mostrar também como que esses caras também têm isso. Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia, né? Que nos últimos dias está todo mundo divulgando este tweet aqui, lá de 2017, da própria Tylenol, de que eles dizem, né? Na verdade, nós não recomendamos o uso de nenhum dos nossos produtos durante a gravidez. Agradecemos por dedicar um tempo para compartilhar suas preocupações hoje. Isso aqui era um tweet de resposta da Tylenol a um tweet que foi apagado. A pessoa original que fez a pergunta ali pro Tylenol apagou o seu tweet, só ficou a resposta. E todo mundo tá divulgando, como se isso daqui fosse uma evidência de que Tylenol causa autismo, de que Tylenol não pode ser tomado por grávidas. E eu sei que pode
parecer contraintuitivo, porque teoricamente, na lógica simples, isso daqui realmente parece uma prova. Mas na verdade não. Isso daqui só é uma prova para quem é burro. E eu vou explicar o porquê. Porque simplesmente eles não podem recomendar o remédio deles para ninguém. E por que eles não podem recomendar para uma gestante o remédio deles? Porque isso é a lei nos Estados Unidos. Então eles não podem, não é uma questão deles não querem, ou não faça sentido, ou não é uma medicação segura. É porque eles, enquanto empresa, literalmente não podem. Então, veja, eu estou divulgando um tweet dizendo que, tá vendo? Olha só, eles não recomendam. Então o remédio não funciona. Mas isso é injusto, porque falar isso é literalmente ignorar a lei. Ou seja, eu estou atacando eles com uma evidência que só existe porque a lei obriga eles a falar isso. Como assim, Felipe? Não entendi. Vamos lá, questão simples, tá bem? Se vocês pegarem o que aconteceu essa semana e vocês pararem de compartilhar o tweet de 2017, vocês podem também começar a compartilhar este rótulo deles, esta publicação deles desta semana, 2025. Esta semana, a Tylenol, no seu perfil oficial no Instagram e em outras redes, publicou o posicionamento deles mais uma vez. Falou, olha, para aqueles que estão perguntando, né? Nossa posição não mudou. Acetaminofeno, né, o paracetamol, é a opção mais segura para dor e alívio da febre durante toda a gravidez. Tá? Nós não fazemos nenhuma recomendação, tá? Da nossa de tomar das nossas medicações durante a gravidez, porque isso é trabalho do provedor de saúde, ou seja, do profissional da saúde humana. E aí eles falam, olhem o nosso rótulo, olhem a nossa bula, né? Se você está grávida ou amamentando, pergunte a um profissional da saúde antes de utilizar. Esse é o posicionamento oficial da empresa. Por que as pessoas não estão compartilhando isso daqui, ao invés de um tweet que só foi feito graças ao posicionamento jurídico de uma empresa? Ah, não, mas então é questão jurídica, eles só estão falando para eles não serem processados. Óbvio, essa é a lei. Eu não posso, empresa, falar algo que a lei não me permite. A lei nos Estados Unidos decreta que, se você é uma medicação estilo Tylenol, você não pode recomendar a grávida tomar. Não, você tem que avisar que talvez hajam perigos. E, bom, de fato, esse é um princípio químico, né? Não há como um substrato, não há como uma substância fazer bem se ela também não pode fazer mal. Isso é um princípio básico. Se não pode fazer mal, também não pode fazer bem, como, por exemplo, a homeopatia, que é uma pseudociência utilizada há muito tempo e que todo mundo sabe. Você pode tomar 500 litros de homeopatia que não vai acontecer nada, porque é água, entendeu? Então, não faz nem bem e nem mal. Ponto. Então, eu não preciso de um rótulo dizendo, não, talvez você corra perigo aí tomando homeopatia. Não, não vai. Você pode tentar o quanto você quiser ter uma overdose de homeopatia, você não vai ter. Tudo bem? Então, ela não faz nem bem e nem mal. Então, se é a lei, é a lei. E eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Vejam bem, se você pegar este suplemento para gestantes, para mulheres grávidas, vejam bem, o nome do suplemento é literalmente Pré-Natal 1. Né? Aí você vê aqui, tem ácido fólico, DHA, ferro e tudo mais. O que está escrito também? Tal qual está escrito no Tylenol, está escrito, veja, se você estiver grávida ou amamentando para tomar a medicação, né, ou ter qualquer condição médica, pergunte a um profissional da saúde antes de utilizar. E isso daqui é literalmente um produto para grávidas. Ou seja, um produto para grávidas está dizendo, pergunte a um profissional se você pode usar isso daqui. Ué, mas ele é feito para grávidas? Sim, porque essa é a lei. Tá, mas que lei, Felipe? A lei de que medicamentos de venda livre, como por exemplo o Tylenol, ou seja, que você não precisa de receita para comprar, você só vai lá numa farmácia, vai no mercado e compra esse tipo de medicação, que é um OTC nos Estados Unidos, né? Um over the counter, ou seja, você simplesmente vai no mercado e compra. Todo tipo de medicação precisa ter esse tipo de aviso, que aviso para grávidas e mulheres amamentando. Se você estiver grávida ou alimentando, pergunte a um profissional da saúde antes de utilizar.
Pronto. Então não é que o Tilenol não acha que o remédio deles funcione para grávidas. Não é que o Tilenol acha que a medicação deles é perigoso para grávidas. É porque eles são obrigados por lei a não recomendar a medicação deles, porque eles não podem recomendar. Porque o trabalho da recomendação de uma medicação pertence somente ao profissional da saúde, não à empresa. Deu para entender? Então, o Tilenol não recomenda, eles produzem a medicação, eles não recomendam. Quem recomenda na dosagem e no tempo que uma grávida precisa é o profissional da saúde. Tá, mas eu não entendo por que a lei funciona assim, Felipe. Simplesmente por prudência. Porque uma medicação de prescrição aberta como essa, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e comprar no mercado, você precisa de uma certa prudência porque uma pessoa pode simplesmente overdosar, pode superdosar essa medicação por ignorância, tá? Ou seja, existe um limite do quanto o paracetamol pode ser tomado por dia para um adulto, por exemplo. Sim, você pode ter uma overdose de paracetamol, porque, de novo, se pode fazer mal, pode fazer bem. Se pode fazer bem, pode fazer mal. Ou seja, existe um tanto que você pode tomar e por um X tempo, tá bom? Por isso que a empresa não pode simplesmente falar para uma grávida, sim, eu recomendo que você tome. Porque eu não conheço essa grávida. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei quanto de dor ela está passando, eu não sei de quanto de febre ela está, há quanto tempo. Então, como é que eu, empresa, sem ter um profissional da saúde acompanhando ela, posso dizer se ela deve ou não deve tomar uma medicação? Esse papel só pertence ao médico dessa gestante. Então, veja, se a gente pegar no próprio site da BMJ, a BMJ, um dos 3 principais jornais científicos das ciências da saúde do mundo, tudo bem? Tem lá uma página só sobre overdose de paracetamol em adultos. A overdose do paracetamol pode ocorrer após a ingestão excessiva de paracetamol ou medicamentos contendo paracetamol, como uma overdose aguda ou escalonada, ou excesso terapêutico, tá? Ou seja, a prescrição de um uso acima do que deveria para aquele caso. A dose terapêutica recomendada de paracetamol depende da idade. Em adultos, a dose máxima em 24 horas é de 4 gramas. 4 gramas de paracetamol em um dia para adultos. Isso, adultos acima de 50 quilos. Adultos com menos de 50 quilos, a dosagem é outra, por um tempo diferente. Então, como é que uma empresa posso recomendar algo para uma grávida se eu não sei se ela vai overdosar? Então, pronto. Refutado aquele tweet bobo que tá todo idiota compartilhando, então nunca mais acredite. Ah, mas o próprio Tilenol não recomenda. Sim, porque ele não pode. Quem recomenda é o médico. E o próprio Tilenol pode, isso eles podem falar, porque eles realmente têm a evidência disso. O Tilenol, e isso é em diferentes sociedades e órgãos de saúde de diferentes países do mundo, como por exemplo no Brasil, como por exemplo no Reino Unido, todo mundo sabe que o paracetamol é a medicação para dor e febre mais segura que se tem para uma gestante. Inclusive o próprio Tilenol, como eu mostrei agora há pouco, mostrei ali no slide, o print do posicionamento da Tilenol na página oficial deles esta semana, 2025, setembro, eles publicaram: nós somos, o acetaminofeno é a medicação mais segura que existe para grávidas durante toda a gestação para dor e febre. Ah, mas e o dipirona? Dipirona não é seguro no primeiro trimestre de uma gravidez. Pronto. Tá? Então vai tirar o Tilenol, vai tirar o paracetamol, vai colocar o que no lugar? Porque outras medicações podem ser benéficas, mas elas podem ser perigosas para o desenvolvimento fetal e para a grávida. Parabéns. Então, beleza. Agora que a gente entendeu isso, deixa eu refutar uma outra coisa. Vocês estão dizendo então que o Donald Trump descobriu, né? O Donald Trump não, o governo americano, os cientistas da Harvard descobriram então que o paracetamol é perigoso. Não podemos tomar paracetamol, não podemos dar paracetamol para grávidas então. Será? O que os Estados Unidos realmente está dizendo? Porque existe o Trump e existe o FDA, né? O FDA obviamente está sob o governo do Trump, mas olha que interessante, porque, né, depois desse showzinho todo de circo, o que de fato foi a nota do FDA, do próprio a Anvisa dos Estados Unidos, o que eles falaram de fato para os médicos americanos com relação ao uso do acetaminofeno para grávidas? Eles literalmente falam, o comissário do FDA, o Martin McCreary, literalmente fala na sua carta essa semana, ele fala o quê? Dia 22 de setembro de 2025. Essas considerações, né, dessas supostas novas evidências do acetaminofeno e autismo, ele literalmente fala:
Essas considerações devem ser balançadas com o fato de que o acetaminofeno é o medicamento de venda livre mais seguro em grávidas ao longo, entre todos os analgésicos e Aqui a minha tradução do inglês vai ficar devendo. Ou seja, eles literalmente falaram, o governo americano literalmente publicou uma carta aos médicos dizendo: a gente fez todo esse circo, mas a gente só também não pode ser tão assim antiético, e a gente tem que lembrar, o paracetamol é a opção mais segura que se tem para grávidas. Não sou eu quem estou dizendo, é o próprio chefe líder do FDA. Paracetamol é literalmente a opção mais segura para grávidas. Então, o que eles estão falando é: olha, a gente tem que levar em conta aí essa suposta evidência de que paracetamol talvez aumente a chance de autismo, mas entre todas as outras medicações, paracetamol continua sendo a opção mais segura. E ele ainda fala que aspirina e ibuprofeno têm impactos adversos muito bem documentados em fetos, ou seja, a gente tem que realmente prescrever paracetamol aparentemente. Não sou eu quem estou dizendo, não é a indústria farmacêutica malvadona que está dizendo, é o governo do Trump. Então, antes de vocês caírem em pseudociências por aí, isso daqui é o que realmente o governo americano está dizendo hoje. Quer dizer, não hoje, Hoje é dia 28 de setembro, isso aqui foi publicado dia 22 de setembro de 2025. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que febre gestacional, porque se você está aí querendo espalhar medo com relação ao paracetamol, não, porque o paracetamol pode aumentar a sua chance de autismo. E eu vi um monte de gente falando, não, mas porque se a gente encontrou uma pequena chance, por que não evitar? Por que não? Porque se você não ama seus filhos, você não ama seu filho, você vai deixar sua esposa, você vai deixar sua mulher se expor a um veneno, a um possível, mesmo que tenha apenas 1% de chance, Felipe. Mas, peraí, sabe o que mais acontece se você deixar a sua esposa, sua mulher com febre durante a gestação? As evidências, elas são contraditórias, a gente ainda não tem muita segurança nisso. Nós temos dados apontando de meta-análise de casos controle, de diferentes estudos de casos controle apontando que sim, e estudos de cor dizendo que talvez não. Mas a ideia é de que, aparentemente, a febre gestacional, a depender do tempo de exposição à febre gestacional, pode causar defeitos no tubo neural durante o desenvolvimento fetal, que pode desenvolver diferentes tipos de anomalia no desenvolvimento do feto. Então, essa daqui é uma coisa que médicos tendem a querer evitar ao redor do mundo todo. Então, febre gestacional é extremamente perigosa. Claro, isso daqui é um dos exemplos do que aparentemente a febre gestacional pode causar. Existem outros perigos que a febre pode causar para mulheres, como, por exemplo, a própria perda do bebê. Mas a ideia é de que febre é uma coisa extremamente perigosa, não só para gestante. Se você conhece o que febre pode fazer com o ser humano, você sabe que não é só durante a gestação que a gente tem que se preocupar com febre. Mas febre, literalmente, é um dos piores cenários que a gente pode ter com uma gestante. A gente não pode deixar a gestante ficar febril durante a gestação. E você vai fazer o que com uma gestante durante a gestação, se você não está mais querendo dar paracetamol para ela? Ou como o Trump está querendo dizer, não, lute como uma louca para não ter que tomar isso. O que é lutar contra a febre? É tomar paracetamol. Ou tu está querendo vencer a seleção natural e está querendo peitar a febre aí de peito aberto. Então, existem perigos maiores e com maiores probabilidades de acontecer do que o 1% de risco de autismo caso você tome paracetamol durante a sua gestação. Tá? Então, eu só gostaria de trazer este ponto para você. Quando alguém falar para você, não, mas você vai tomar paracetamol, tem um risco de seu filho ter autismo. Pergunte para ele o seguinte, me diz uma coisa, e se eu ficar com febre na gestação? O que pode acontecer com o meu bebê? E se eu ficar experimentando dor durante a minha gestação? O que pode acontecer comigo, com o bebê? Questione isso para todo tipo de charlatão que querer te dizer que paracetamol pode causar autismo. E aí a gente tem que lembrar que este ano, ainda lá em abril, saiu um paper, solicitado pelo governo americano, do CDC, sobre o autismo, E aí eles encontraram, então, a prevalência do autismo, e isso aqui foi um escândalo, Nossa, o RFK Júnior ficou maluco, dizendo que nós estamos vivendo uma epidemia de autismo e que o mundo está acontecendo alguma coisa, que a gente tem que descobrir o que está acontecendo, o que o ser humano está fazendo, o que a gente está tomando aí que está aumentando o número de autistas, porque é impossível que isso esteja acontecendo de forma natural, que isso daqui seja normal, não é mesmo? Então,
O estudo americano, né, de prevalência do TEA lá em abril de 2025 descobriu que, olha, a prevalência geral do autismo é de 32,2 autistas a cada 1.000 crianças, né? Outros dados interessantes de que crianças negras, hispânicas e outras não brancas seguem sendo mais diagnosticadas com autismo do que crianças brancas. Tá? A prevalência predominante ela é masculina, né? Então 49,2 meninos a cada 1.000 meninos são diagnosticados com autismo, enquanto apenas 14,3 meninas são diagnosticadas com autismo a cada 1.000 meninas. E obviamente, tanto na questão racial quanto na questão de sexo, existem alguns vieses sociais, alguns vieses na meu Deus do céu, não é na preferência que eu ia falar, meu Deus do céu, no screening, na triagem, tanto na triagem quanto no diagnóstico, tá? Por questões, sim, a gente pode atribuir isso também a alguma parte, sim, a preconceito, a percepção pessoal dos profissionais da saúde de comportamentos de crianças brancas e não brancas, de como que você rotula aquele comportamento, tá? Isso não é só no autismo, isso é em outros transtornos também, como por exemplo TOD, né? Isso também acontece, tá bom? Com relação à diferença de número de diagnóstico por etnia, tá? E com relação a meninos e meninas, também porque socialmente falando, o comportamento feminino, tá? Que seriam alguns comportamentos associados ao TEA, tá? De reclusão, fala, tudo mais, seriam mais não passivos, mas seriam mais normalizados pela sociedade de que meninas se comportam daquela forma. É mais reforçado que meninas se comportam de certa forma do que meninos. E, portanto, meninas que sejam autistas talvez não sejam identificadas, talvez não sejam levadas ao serviço de saúde porque entendem que aquilo dali é a forma certa delas se comportar e não porque, na verdade, é um problema, tá? Mas, enfim, isso é uma outra discussão, tá? Isso aqui é apenas os dados de prevalência que o governo americano ficou chocado ao descobrir que 32,2 crianças são autistas a cada 1.000 crianças. E aí, então, a gente vai para aquele gráfico, né? Meu Deus, nós estamos vivendo uma epidemia de autismo, porque como é possível que nos últimos 20 anos nós tivemos, então, um aumento de 317% de autismo, Felipe? Isso é um absurdo, né? As vacinas é que estão causando autismo. Por que o número de autistas subiu tanto nos últimos anos, Felipe? Na minha época não tinha isso. Onde é que estavam os autistas que eu nunca vi isso quando eu era criança? Então, né? Esse medo com relação ao aumento do autismo, ele tem um lado ok, um lado que faz sentido a gente ter uma preocupação e entender as causas, e o outro é puramente charlatanismo, alamismo barato. Porque percebam, né? Lá em 1970, a gente tinha uma criança autista a cada 10.000 crianças autistas. Depois, em 1995, né, nós tínhamos uma a cada 1.000. Em 99, uma a cada 500. E hoje a gente tem uma a cada 36, né? Que no caso, na verdade, agora a gente sabe que é isso aí, basicamente, uma a cada 36, exatamente. Então, na verdade, uma a cada 36, uma a cada 30, os novos dados, uma a cada 32, uma coisa assim, né? Então, basicamente, a grande ideia por detrás disso daqui então, não é que elas não existiam, é que você não via elas de fato. Porque até poucas décadas atrás, na verdade, até pouco tempo atrás, crianças autistas, tá? E principalmente crianças de maiores graus de suporte e outras crianças com outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá bem? Essas crianças, deficiência intelectual e tudo mais, crianças eram tratadas como retardadas. E essas crianças, por muitas famílias, elas eram abandonadas em hospitais psiquiátricos. Outras eram escondidas da sociedade em suas casas. Tá? Então, sim, você de fato não via essas pessoas por aí, você de fato não via essas crianças por aí, porque as suas famílias tinham vergonha delas. Ou porque elas morriam mesmo, tá? Ou porque elas eram mortas, tá? Então, sim, você não via essas crianças por aí porque elas eram literalmente escondidas, abandonadas, mortas. Então, não é que elas não existiam, é que elas não eram diagnosticadas e quando elas eram diagnosticadas com diagnósticos que eles já não existem mais hoje. Então, né, você tinha literalmente o diagnóstico de retardo mental. Tá bom? Então, isso a gente não tem mais hoje. Hoje a gente não tem mais pacientes que a gente chame eles de retardados.
dados, tá? Isso não existe mais, tá bom? Então sim, você não via essas crianças porque elas eram escondidas, mortas ou abandonadas. Abandonadas literalmente para morrer na rua, abandonadas da sociedade ou abandonadas em hospitais psiquiátricos também, tudo bem? E as outras que eram diagnosticadas, você provavelmente zoava elas de retardados na escola, tudo bem? Então, o que acontece? Esse estudo dos Estados Unidos, ele traz para nós algumas coisas que as pessoas deixaram de comentar por aí. O primeiro deles é que o estudo deixa muito claro de que existem algumas barreiras nesses diagnósticos do autismo e que é o que faz com que você talvez estranhe, tá? Esses números e que é o que talvez dê para nós boas explicações do porquê que esse número ele vai mudando com o tempo. Por que antes era uma a cada 500? Depois uma a cada 300, depois uma a 36, uma a 32. O que está acontecendo? Acontece que o método de avaliação psicológica ele é adotado de forma diferente em cada região. Ou seja, a própria conduta diagnóstica dos profissionais de saúde muda de região para região. E isso por quê? Porque ciência pode chegar, a ciência mais refinada vai chegar primeiro num lugar do que outro. Inclusive, nós temos papers falando sobre os desafios da prática clínica baseada em evidências, como, por exemplo, é muito mais fácil você ser um profissional da saúde atualizado, que faça cursos de atualização, cursos sobre psicopatologia, cursos sobre prática baseada em evidências, cursos sobre rastreio, se você mora em grandes capitais, grandes metrópoles. Porque é mais acessível para você, os cursos geralmente quando rolam presenciais são lá, congressos são lá, você faz parte de universidades de maior infraestrutura, você tem mais acesso à tecnologia, mais dinheiro. Enquanto o psicólogo, com perdão aí, não estou querendo ofender, tá? Mas isso é a realidade. Enquanto o psicólogo, tá? Que mora em São José das Couves, lá no meio do Maranhão, talvez ele tenha menos acesso a cursos de atualização, a publicações, a periódicos publicados com a ciência mais refinada, em inglês. É mais difícil você encontrar um psicólogo, um psiquiatra talvez, que leia papers recentemente publicados no BMJ, do The New England Journal of Medicine, lá no meio do Acre, entendeu? Do que o cara que mora em São Paulo, capital. Isso não é preconceito, isso é uma barreira de acesso a conteúdos baseados em evidências, a conteúdos refinados da ciência. Isso é um problema não só no Brasil, no mundo todo. Áreas mais remotas vão acessar a ciência mais rebuscada mais tarde, tudo bem? Então, sim, a conduta ela difere, talvez por tradicionalismo daquela região. Então, você tem regiões do mundo em que assumem estratégias, assumem intervenções por uma simples questão cultural. Então, você tem regiões do mundo que são muito mais psicanalíticas, né, muito mais pseudocientíficas do que outras regiões do mundo. Então, é muito mais fácil você encontrar práticas pseudocientíficas de psicanálise, né? Isso é redundante, mas tudo bem. Por exemplo, na França, Argentina, Brasil, Uruguai, Portugal, tá bom? Então são regiões muito tomadas por psicanálise, tá? Do que você encontrar, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, entendeu? Então não que na Austrália. Na Austrália tem bastante pseudociência, mas o governo lida de uma forma diferente com elas. Então, a grande ideia é a atividade regional impacta também nos números, na prevalência de um determinado diagnóstico lá, porque talvez ele esteja sendo subdiagnosticado, tá bom? A dificuldade por buscar auxílio pelas famílias. Como assim, Felipe, né? A acessibilidade aos serviços necessários. Ora, só vai ser diagnosticado quem passou na mão de um profissional. Só vai para um registro público de uma doença, né, do governo, de um hospital, de uma clínica, quando alguém apareceu naquela clínica, naquele hospital, naquele serviço de assistência social. Não tem como uma criança autista aparecer nos índices se a família dela nem sabe o que é procurar ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica. Meu filho está com um comportamento aqui. Eu posso simplesmente espancar o moleque, chamar o moleque de retardado, do que procurar o serviço de saúde. Esse garoto não vai virar estatística, esse garoto não vai auxiliar a gente a entender a figura do mundo. Ciência, ela é feita dessa forma, sobretudo ciência observacional, como os estudos de prevalência. Você tira uma fotografia do mundo acessível. Ou seja, eu tenho 1 milhão de crianças, eu consegui acessar 700 dela. Eu vou fazer uma inferência das 1 milhão de crianças a partir dessa amostra. Talvez ano que vem eu consiga 650, talvez no outro ano eu consiga 3 mil.
E a gente vai tentando melhorar a nossa big picture aqui do mundo. E é isso, a gente vai melhorando a nossa fotografia de como a gente interpreta a maior proximidade da realidade. Essa é uma limitação das ciências observacionais, e é assim que funciona. Então, sim, essas crianças que têm dificuldade, tá? Essas famílias que têm dificuldade de acessar serviços outra vez, por às vezes dificuldade regional, ou seja, não tem aquele serviço na sua região, na sua cidade, ou a dificuldade por procurar auxílio das suas famílias, então as famílias não sabem que podem, não sabem que devem, não sabem aonde procurar, né? Acessibilidade ao serviço, às vezes o serviço está completamente esgotado até as tampas, não tem mais vaga, tá tudo com fila enorme e engana-se quem acha que é só no Brasil que o serviço público de saúde tem fila longa para conseguir acessar um serviço de saúde, tá? Engana-se demais, é só você ir para qualquer país de primeiro mundo perguntar pra galera se é rápido às vezes conseguir terapia, tá bom? Em muitos países terapia é de graça pro povo, mas pergunta quanto é que é o tempo de espera, entendeu? Condição financeira da família, né? Porque nem em todo lugar esse acesso ele é gratuito. E a falta de triagem e acompanhamento precoce, ou seja, é muito pouco provável que aquela criança que não foi diagnosticada com autismo, aquela criança autista que não foi diagnosticada na infância, vá ser diagnosticada na vida adulta. Hoje em dia está se tornando mais comum que adultos recebam esse diagnóstico tardio, porque hoje a gente tem um nível de conscientização sobre muito mais fácil. Mas as crianças de 30 anos atrás que eram autistas e hoje tem 30 anos... Há 30 anos atrás elas não eram diagnosticadas, há 40, 50 anos atrás elas não estavam sendo diagnosticadas. Então os números eles eram diferentes, porque estávamos tendo subdiagnósticos, entendeu? Menos diagnósticos do que realmente tinham pessoas com aquela doença, tudo bem? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala sobre prevalência, só se é diagnosticado quem tem acesso ao serviço adequado. Se eu não tenho acesso ao serviço, eu não fui diagnosticado, logo eu não viro dado de prevalência, logo esses estudos ficam mudando ao longo do tempo, porque queira vocês, queiram ou não, o mundo está melhorando. Não sei se vocês sabem, mas o mundo está ficando gradativamente melhor, ao contrário do que alguns alarmistas gostam de falar. As pessoas estão tendo cada vez mais acesso às coisas que há tempos atrás não tínhamos. Ou seja, a tecnologia está se tornando, os acessos à saúde estão se tornando mais acessíveis ao redor do mundo. Então, sim, pessoas que antes não tinham condições, hoje passam a ter e assim por diante. Então, a gente vai conseguindo diagnosticar doenças melhor porque a sociedade está tendo mais acesso a esses serviços. Gostem vocês ou não, tudo bem? Então, olha que interessante, a gente pode usar este mesmo argumento, tá? De que não, mas isso é um absurdo, né? Porque nos últimos 20 anos nós tivemos um aumento aí de 300%, né? Nos últimos, na verdade, nos últimos 20, que aqui era até os anos 2020, né? Mas ó, vamos pegar até hoje, né? Até 2025. Pô, mais de 300% de aumento em 25 anos. Tudo bem, sem problema. Porque, olha só, em 1973, a gente tinha um cenário muito engraçado. De que, basicamente, nenhuma mulher tinha câncer de mama, né? Se você pega aqui por diferentes faixas etárias, mulheres de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59, 60 a 69 e mais de 70 anos, você tinha uma prevalência, olha só que bizarro, tá? Você tinha uma incidência de menos de 10 mulheres a cada 100 mil mulheres com câncer de mama. Olha isso, uma incidência de menos de 10 mulheres em diferentes faixas etárias, menos de 10 mulheres com câncer de mama a cada 100 mil mulheres. Obviamente, se você é mulher e está escutando isso, tu acha isso um absurdo. Meu Deus, o que aconteceu de 1973 para cá? A gente começou a comer alface radioativa? O que está rolando? Não, porque olha que interessante. Em 1976, as mamografias começaram a ser implementadas. Ou seja, agora o mundo tinha mamografia para identificar, para fazer exame em mulheres. E a partir de 1976, então, num espaço de 20 anos, nós tivemos um aumento de 300% nos diagnósticos de câncer de mama. Ou seja, o mesmo tanto que o aumento de diagnósticos de autismo. Só que ninguém tá por aí falando, não, pera aí, tem alguma coisa estranha, a gente tem que parar de tomar um paracetamol da vida, alguma coisa. As mulheres estão tendo mais câncer de mama, o que está acontecendo? Quer dizer, na verdade tem também uns charlatões ultimamente falando que mamografia causa câncer, tá? Mas não dê bola, isso aí é charlatão. Agora,
Por que isso daqui não é de se assustar? Porque eu não tinha como diagnosticar essas mulheres antes apropriadamente. Se você pega, por exemplo, câncer de intestino é descrito desde antes da Grécia Antiga. As pessoas morriam de nó nas tripas. Não eram nó nas tripas. Era câncer, eram tumores. Mas as pessoas não sabiam o que era isso. A gente não tinha como diagnosticar isso na época. Imagina morrer de câncer no pâncreas na Grécia Antiga. Como é que tu ia saber o que era isso? Tudo bem? Então, eu não tenho como diagnosticar algo que eu não tenha a condição de, que eu não saiba o que é. Então, veja, até 1973, quase nenhuma mulher tinha câncer de mama. E, de fato, elas morriam, a gente só não sabia do que. Mas depois a gente soube, câncer de mama. E a gente pôde descobrir graças ao advento, ao avanço tecnológico das ferramentas de rastreio e diagnóstico, tal qual que a gente vive hoje com o autismo. A melhoria das ferramentas de screening, né, de triagem, de diagnóstico precoce. Tudo bem? Então, beleza. Então, a gente tem que entender que, ao longo do tempo, quais são as explicações, Felipe? Quais são as explicações para que mais pessoas estejam sendo diagnosticadas com autismo hoje em dia, Felipe? O que eu posso falar pro meu tio, pra minha avó que chega comigo falando, inclusive minha avó também recebeu essa. Minha avó é um caso engraçado, eu morro de dar risada, porque parece que é dois universos diferentes. Eu amo minha avó. Minha avó é uma pessoa maravilhosa. Mas chegou pra essa fake news do paracetamol pra ela também. Ela falou que não pode dar paracetamol pra mulher grávida, não, né? E aí é interessante ela falando também a mesma coisa. Não, porque na minha época não tinha essas coisas de autismo. E aí eu mandei lá no grupo da família, eu falei, vó, não tinha. E eu mandei a foto de uma velhinha que tem, se eu não me engano, tipo, 9.000 ursinhos Poo em casa. Tipo assim, um hiperfoco, absurdo em ursinhos Poo, tá ligado? Eu mandei lá pra ela e falei, vó, na sua época a galera era chamada de colecionador, né? E aí, olha só que interessante. A gente tem aqui uma questão muito interessante, que a prevalência de algo, ela depende, e eu quero que vocês saiam desse vídeo com esta aprendizagem. A nossa prevalência, ela depende da nossa capacidade de diagnosticar uma condição. Se eu não tenho condição de diagnosticá-lo, eu não tenho como saber a prevalência daquela doença. Ponto. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Novas e melhores ferramentas diagnósticas, elas surgem com o tempo. Então, hoje, nós temos melhores formas de diagnosticar o autismo do que nós tínhamos há 40 anos atrás. Tudo bem? Novas ferramentas de rastreio precoce. Então, não vem cá que aquele... não, a gente só consegue diagnosticar o autismo a partir dos 3 anos, 4 anos. Mentira. Não caia nisso. Corra atrás de um psicólogo especializado em autismo, tá bom? Corra atrás de um profissional especializado no campo. Um dos principais fatores, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é isso. O envelhecimento paterno. Envelhecimento paterno é um dos principais fatores de risco, tudo bem? Ou seja, pais mais velhos aumentam em muito a chance de terem filhos com autismo, sobretudo filhos de pais, homens velhos, tudo bem? Então, se vocês quiserem entender inclusive mais sobre isso, com como que ao passar do tempo a gente vai tendo alterações no espermatozoide dos pais e tudo mais, você pode pegar um livro muito simples chamado Mentes Diferentes, do prêmio Nobel, do laureado com o prêmio Nobel Eric Kandel. É um livro maravilhoso e lá ele explica bem bonitinho, tem um capítulo quase que inteiro falando sobre isso, sobre as mudanças na genética que vai acontecendo nos homens ao longo do envelhecimento. É sensacional. E é um livro escrito em linguagem leiga, né, para pessoas que não são da área da saúde. Sobretudo, mudanças do... Pessoas autistas estão tendo o direito, né, vamos colocar entre aspas, à vida adulta, ou seja, antes eu não tinha autistas tendo famílias, constituindo famílias, tendo filhos. Hoje nós temos pessoas autistas que não são apenas de grau de suporte 1, ao longo da vida aprendendo a se adaptar, construindo um relacionamento e tendo filhos. E uma vez que eu tenho uma pessoa autista tendo filhos, o grau de heredabilidade desse transtorno é muito grande. Se eu bem me recordo agora, algo pouco mais de 80%. Ou seja, a chance de um autista ter um filho autista é muito grande. Logo, se eu tenho autistas ficando cada vez, né, com o mundo se tornando mais
não mais fácil, mas tendo maior acessibilidade, um mundo onde essas pessoas possam se adaptar, um mundo onde essas pessoas não sejam abandonadas em hospitais psiquiátricos, na rua ou mortos, onde estas pessoas têm um direito maior à vida, essas pessoas vão acabar constituindo famílias e, por sua vez, vão acabar tendo filhos, logo elas também passarão adiante sua genética, tudo bem? Então, sim, eu tenho aqui pessoas tendo direito à vida e, portanto, tendo filhos e, portanto, passando sua genética também adiante. Outro fator de risco. Não necessariamente o filho de um autista será autista, não necessariamente, mas o risco é muito grande. Mudança dos critérios diagnósticos, ou seja, antes, né, tudo que era Asperger, outras coisas, esses transtornos, eles saíram e se tornou um grande guarda-chuva chamado transtorno do espectro autista, tá? Então eu passo a enxergar essas afetações do neurodesenvolvimento como um espectro, tá, do desenvolvimento humano, uma probabilidade do desenvolvimento humano, e vários diagnósticos que contavam com várias pessoas passam a ser chamadas de uma mesma coisa. Ou seja, antes eu tinha, vamos dar um exemplo bem porco para vocês entenderem. Antes eu tinha 1.000 pessoas com a doença X, 3.000 pessoas com a doença Y, 4.000 pessoas com a doença H. Agora eu tenho uma doença chamada TEA, que agora tem 8.000 pessoas. Entendeu? Então, falou, meu Deus, tem muita gente. Sim, mas é que antes você separava todas essas pessoas aqui em várias nomenclaturas. Agora são todas uma única nomenclatura. Logo, o número é obviamente maior. Tudo bem? E, com certeza também, maior acessibilidade a serviços de saúde. Ou seja, se as pessoas têm mais acesso a serviços de saúde ao redor do mundo inteiro hoje do que tinham há 40 anos atrás, logo terei mais pessoas sendo diagnosticadas, porque, mais uma vez, a prevalência de uma doença depende da nossa capacidade de diagnosticar essa doença. Então, até 40, 50, 30 anos atrás, eu não tinha tantos diagnósticos, porque essas pessoas não paravam na mão de um profissional que tinha capacidade de diagnosticá-la com as melhores ferramentas que temos hoje do que tínhamos 30, 40, 50 anos atrás. Deu para entender? Não sei se vocês conseguiram compreender as razões pelas quais o diagnóstico do autismo aumentou, né, sua prevalência, mas, sobretudo, tá? Mudança do critério diagnóstico e envelhecimento com o qual as pessoas estão tendo filhos hoje em dia, tudo bem? Beleza. Então, vamos finalmente falar sobre o que de fato paracetamol e autismo tem a ver. Porque, simplesmente, o governo Trump, inclusive o autor desse estudo que eu vou mostrar agora, deu uma entrevista essa semana também falando, né, sobre os dados reais. Inclusive, o entrevistador pergunta se você tivesse a oportunidade de falar com o Donald Trump, o que você falaria para ele, né, para o seu governo? E ele falou o seguinte, olha... Eu só gostaria de perguntar, né? Por que eles escolheram olhar para estudos menores do que para os maiores e melhores estudos e o que eles falam? Por que vocês estão dando um super peso para pequenos estudos e não para os melhores estudos? Lembram lá quando eu falei da revisão sistemática que o governo americano estava divulgando? Eles basicamente fizeram uma análise qualitativa. Então, eles, querendo ou não, deram pesos iguais para estudos que são completamente diferentes, no sentido de um estudo muito mais importante que todos os demais é tão igual tratado quanto todos os outros, porque eles fizeram uma análise qualitativa, descreveram estudos. Mas tudo bem. Então, o que o melhor estudo sobre o tema, tá? Que inclusive aquela revisão sistemática que o Donald Trump e companhia divulgaram fala uma coisa absurda sobre um tipo de análise perfeita nesse estudo aqui, que, enfim, já vou falar sobre isso. Então vamos lá. Esse estudo aqui, publicado no JAMA, uma das principais revistas das ciências da saúde do mundo, tá? Top 3. Boa pergunta agora. Top 3 ou top 4? Ou top... Não sei, não lembro agora qual que é o fator de impacto do JAMA. Não lembro qual que agora é o principal fator de impacto. Mas tudo bem, só você procurar aí 5 maiores revistas das ciências da saúde do mundo, tá? Tem ali no top 5 tá JAMA, BMJ, The New England Journal, The Lancet, enfim. Então aqui nós temos uma descoberta muito importante, muito boa, porque novamente as grandes descobertas da humanidade estão nos melhores jornais científicos, onde aqui eles estão falando o seguinte, olha, nós pegamos os dados de mulheres na Suécia, mulheres que deram à luz aqui na Suécia, tá? Então, nós pegamos os dados de 2.489.721 partos de 1.392.834 mães diferentes, ou seja, uma mãe tem mais de um parto, né? Pode ter mais de um parto. Destes caras, então, eles passaram para as análises deles, ou seja, eles pegaram aqui, olha só,
dessas mães, né? Quais dessas mães foram expostas ao paracetamol durante a gestação? Quais dessas mães não foram expostas ao paracetamol durante a gestação? Por que isso daqui é importante, Felipe? Porque aqui eles estão separando literalmente o tópico da discussão. Será que ser exposta a paracetamol aumenta a minha chance de ter um filho com autismo? Bom, eles basicamente pegaram então a análise perfeita disso. Mães, mesmo desfecho, né? Ter um filho. Qual delas tomaram o remédio, qual delas não tomaram? E a gente já vai ter uma discussão interessante sobre isso também. Beleza. Destes caras, eles basicamente foram analisar o seguinte: quantos filhos nessas mães aqui são autistas, quantos filhos nessas mães aqui não são autistas. Inclusive, eles colocaram aqui também a análise, né, de controle por irmãos. Já vamos falar sobre isso. Então, a gente está vendo aqui dados de quase 2,5 milhões de mães, tudo bem? Então, olha só que interessante. Isso aqui é uma outra coisa que as pessoas tendem a esquecer, né? Não, porque a mãe tomou paracetamol e a criança teve autismo. Tá, mas e se a mãe também fosse autista? A herdabilidade do autismo é gigantesca. A chance do filho de um autista ter autismo é muito grande. Então, e por que as pessoas esquecem de falar sobre isso, né? Então, olha só que interessante. Destas mães analisadas, né? Então aqui, ó, das mães analisadas, das mães expostas ao paracetamol, as 185.909 mães que foram expostas ao paracetamol, das quase 2,5 milhões, né? Nós tínhamos delas aqui, 0,7% delas eram autistas, tá? Ou seja, 1.300 mães eram autistas. Delas, 7.233 delas tinham TDAH, 3,9% delas. 746 delas, tá? 0,4% dessas mães tinham deficiência intelectual. E 14,3% delas tinham algum outro transtorno, tinham algum histórico psiquiátrico. E aí a gente tem também aqui outros tipos de diagnósticos ocorrendo durante a gestação e outros tipos de medicação tomados durante a gestação também. Ou seja, uma coisa que as pessoas costumam esquecer, paracetamol não é a única coisa que acontece na vida da grávida, não. A grávida pode ter uma doença. A grávida pode ser usuária de alguma substância. A grávida pode ter alguma outra doença crônica. A grávida pode ter complicações durante o parto. A grávida pode ter complicações durante a gestação. A grávida pode sofrer lesões. E, cara, existe uma infinidade de problemas que podem acontecer com uma grávida, tá? E que vão afetar os seus desfechos de parto. Vão afetar o desenvolvimento do seu bebê, o desenvolvimento do seu filho, tá? Então, esse é um outro detalhe que as pessoas esquecem. Não, tomou paracetamol e a criança virou autista. Tá, mas pode ser que ela já tivesse algum transtorno psiquiátrico, que, por sua vez, aumenta a probabilidade de chance da criança ter autismo. Deficiência intelectual, TDAH, autismo por si só. Entendeu? Então, lembre-se, o TEA, ele não é só coisa de criança. Os adultos que vão ter filhos também podem ter diagnósticos. Essa é outra coisa que aumenta também a chance de uma criança ter autismo, tudo bem? Então, beleza. Só para trazer a realidade para mais próximo de onde ela é. Adultos também têm transtornos. E uma vez tendo transtorno, eu predisponho meu filho a diagnóstico de algum outro transtorno também, tá bem? Então, vamos à realidade, tudo bem? Mulheres expostas ao paracetamol apresentaram, né, e eles utilizaram uma análise de hazard ratio, né, então uma comparação ao longo do tempo e a chance daquele evento acontecer, nesse caso o diagnóstico do autismo, né, num tempo, num determinado tempo para que um evento venha a acontecer. Então a gente basicamente entendeu o quê? Que na análise padrão, digamos assim, na análise que todos os outros estudos costumam fazer, nós tivemos aqui que sim, nós encontramos aqui uma correlação, uma associação aqui de que mulheres expostas ao paracetamol tinham, então, aparentemente, aí um hazard ratio, né, de 1,05, ou seja, uns 5% de risco a mais de chance de ter filhos com autismo. Oh, meu Deus do céu, Felipe, isso aqui é um risco
horroroso, não é mesmo? Não. Sabe por quê? Porque quando eles fizeram a análise controlada por irmãos, esse risco simplesmente some. Então, deste lado aqui do forest plot, nós temos a medicação sendo danoso e deste lado aqui nós temos a medicação sendo protetiva para determinado diagnóstico. Tá vendo que o intervalo de confiança é a linhazinha horizontal na média ponderada aqui, ó, tá vendo? Então, olha só que interessante. Nós temos a média, que é o quadradinho, e nós temos o intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança 95%, Felipe? É o seguinte, se eu repetir essa análise 100 vezes, 95 vezes, o meu paciente ele vai cair dentro desse vão aqui, dentro desse intervalo de confiança. Quanto mais dados eu tenho, menor é o intervalo de confiança, por quê? Porque mais assertivo, mais certo, tá? É a minha estimativa de um efeito. É o quanto eu estimo que aquilo vá acontecer ou que aquilo funcione, tá? Então, se eu tenho um estudo com pouquíssimas pessoas, eu vou ter um intervalo de confiança muito grande, porque cada variabilidadezinha que acontece num estudo, cada pessoa fora da média vai alargar isso. Agora, quando eu tenho muitas pessoas num estudo, nesse caso aqui, milhares de pessoas, esse intervalo de confiança ele fica muito estreito. Por quê? Porque eu consigo controlar esses eventos raros, esses eventos fora da curva, e eu consigo entender qual que é a normalidade desses dados. E eu consigo, pera aí, de fato, na média, né, 95 de 100 vezes, o que vai acontecer vai ser algo dentro deste parâmetro aqui, tá? Então, dentro deste parâmetro aqui, nós entendemos que o paracetamol, ele não tem associação com o diagnóstico de autismo. Como é que fizeram isso, Felipe? Fazendo a análise de controle por irmãos. Ou seja, se eu pegar uma mãe que teve mais de um filho, um desses filhos, né, foi exposto a paracetamol durante a sua gestação e o outro não. Nós temos os dois filhos tendo autismo? Nós temos só o filho que teve exposição ao paracetamol sendo autista? E aí a gente consegue descobrir que quando a gente faz essa análise, né, de famílias onde um irmão foi exposto ao paracetamol e o outro não, a gente vê que não tem diferença nos diagnósticos de autismo. Ou seja, não afetou o número de pessoas que seriam diagnosticadas com autismo. Então, quando a gente faz esta análise, que os outros muitos estudos, incluídos naquela revisão de 46 estudos do Donald Trump e companhia lá, a maior parte dos estudos analisados não tem esse tipo de análise, e os outros estudos que têm essas análises não tinham tantas pessoas quanto este aqui é o melhor estudo já publicado sobre o tema, tudo bem? A gente entende que, na verdade não. Na análise de controle por irmãos, qualquer tipo de associação entre o paracetamol, né, o acetaminofeno, e o diagnóstico de autismo, ele desaparece. Ele bate a linha da nulidade. Não tem diferença entre quem tomou, entre quem não tomou. Tudo bem? Para o TDAH, mesma coisa. Antes de fazer a análise por controle de irmãos, parece que o acetaminofeno aumenta o risco de TDAH. Quando você faz a análise por controle de irmãos, pumba, você some com esse suposto risco. Quando você faz a mesma coisa para com deficiência intelectual, também não tem diferença. Ou seja, acetaminofeno, paracetamol, não aumenta o seu risco, nem de TDAH, nem de autismo, nem de deficiência intelectual do seu bebê. Ponto. Agora, sabe o que realmente pode prejudicar a saúde do teu filho? Você ficar com febre durante a tua gestação. Você ficar sofrendo com dor durante a sua gestação. Isso pode afetar o seu filho. Agora, paracetamol não vai aumentar a chance do seu filho ter nem autismo, nem TDAH, nem deficiência intelectual. A partir de agora, obviamente a gente sabe que mulheres vão ser muito mais julgadas, porque a partir de agora tem um monte de burro por aí divulgando um estudo mais ou menos, né, sobre o tema, juntando um monte de estudo, fazendo uma análise qualitativa deles, dizendo que não, existe um risco aí de paracetamol causar autismo. E o que vai acontecer? Grávidas agora vão pensar 1 milhão de vezes antes de tomar essa medicação, porque se elas tomarem essa medicação e o filho delas vier a ter autismo
mesmo que por puro acaso dos outros fatores todos que fez com que o filho dela desenvolvesse autismo, essa mulher vai ter que lidar com a culpa de, falaram pra mim que o paracetamol causava autismo, eu tomei e agora meu filho tem autismo. Dá pra entender? Então, o que vai acontecer? A partir de agora, basicamente, mais pessoas vão deixar de tomar paracetamol durante a gestação, os índices de autismo vão continuar iguais, né? E futuros estudos vão manter o mesmo achado, tá? Essa aí é o futuro do que vai acontecer na saúde, tá bom? Pessoas vão mudar seus hábitos com relação ao paracetamol, muitas pessoas vão deixar de tomar paracetamol durante a gestação e nada vai mudar, tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido isso até aqui, ok? O melhor estudo já feito sobre o tema, então... mas aquela revisão sistemática não pegou só um estudo, pegou vários. Não interessa. Porque quando você pega vários estudos ruins e mistura com um estudo bom, o máximo que você consegue, se você não fizer uma análise adequada, você vai conseguir sujar a big picture da realidade. Você vai conseguir sujar a fotografia que você tinha do mundo. Você tinha uma fotografia mais próxima da realidade, mas você escolheu burlar essa fotografia, manchar essa fotografia com um monte de informação ruim no meio, sem fazer uma análise adequada. É isso que aquela revisão sistemática de 46 estudos fez, tudo bem? Então, o melhor estudo hoje é esse daqui, continua sendo esse daqui. Para proferir a sua conduta clínica, esse estudo aqui, que é um estudo original único, ele guia melhor a sua conduta clínica enquanto profissional com uma prática clínica baseada em evidências do que aquela revisão sistemática porca. Tudo bem? Beleza. Então, a indústria farmacêutica, ela tem seus interesses, né? Então, obviamente, as pessoas estão dizendo por aí que o Tilenol quer que você tome, porque a indústria farmacêutica é porca, ela quer que você compre o remédio dela, né? Para que você continue ali alimentando esse sistema capitalista horroroso. O que você não percebeu é que essa revisão aí, que o governo Trump anunciou com unhas e dentes, ela tinha um autor sênior, né? O supervisor maior dessa pesquisa era o Dr. Baccarelli, que é, né, lá da Harvard, tá? Todo mundo falou que esse estudo é da Harvard, não é que o estudo é da Harvard, é que o Baccarelli é da Harvard e ele era o autor sênior da pesquisa. Acontece que o Baccarelli, no próprio artigo, eles precisam escrever um textinho sobre os interesses deste autor aqui com relação a esses resultados. Os autores não poderiam fingir que eles não têm um conflito de interesse também. E eles têm. O Dr. Baccarelli serviu como expert, né? Durante aí alguns processos na justiça de famílias que estavam querendo receber dinheiro de empresas, né, de farmacêuticas aí que produzem o paracetamol. E por que isso, né? Porque essas famílias queriam dizer o seguinte: olha, eu tomei paracetamol durante a minha gestação e meu filho é autista, logo foi o paracetamol que causou, porque alguns estudos aqui dizem que o paracetamol causa isso, então a culpa é de vocês. E aí, para ganhar na justiça grana, muita grana dessas farmacêuticas, eles pagam testemunhas especializadas. Quem é essa testemunha especializada? Tchananana, Dr. Baccarelli. Dr. Baccarelli, na verdade, recebeu a bagatela de $150 mil como um expert, como uma testemunha paga, né? Para tentar fazer o quê? Para tentar comprovar na justiça ali, junto com as famílias que estavam processando essas farmacêuticas, não, ó, eu sou o doutor da Harvard, eu estudo isso, eu manjo dessa área, eu sou epidemiologista, e veja, esses estudos aqui mostram claramente que há sim uma associação muito forte, muito positiva de que o paracetamol aumenta a chance de autismo. Só que essas famílias perderam o processo, porque como a própria juíza do caso apontou, na verdade o Dr. Baccarelli, né, e demais experts, eles faziam o que a gente chama dentro da ciência de cherry picking, que é quando eu tenho um rol de evidências e todas as evidências, no frigir dos ovos, elas me apontam que paracetamol não aumenta a chance de autismo. Mas eu, Dr. Baccarelli, eu vou lá e eu seleciono alguns poucos artigos que apontam isso, que essas famílias, por exemplo, querem, e digo, não, mas esses 3 estudos aqui, eles mostram que sim, que causa autismo. Mas o melhor estudo mostra que não, os melhores estudos não mostram isso. Então isso é cherry picking, no português, cherry picking é colher cerejas, ou seja, eu olho para a cerejeira e eu pego só aquela cereja que me interessa. Eu ignoro o todo da cerejeira, eu pego só aquela que me diz respeito. Isso é a prática cherry picking, uma prática antiética, tá, de ciência.
E aí, basicamente, a doutora Denise Coach concordou com os advogados dos réus de que o Dr. Bacarelli havia selecionado e deturpado os resultados dos estudos nos seus depoimentos na justiça. Ou seja, ele não era um expert confiável para a justiça. Por quê? Porque ele deturpou os resultados dos estudos para ali auxiliar os seus contratantes. Então, não venham me dizer que a indústria possui interesses financeiros. Inclusive, né, o principal escritório de advocacia que representa os autores, Keller Postman, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz de advogados da Kenvue se recusaram a comentar. Então, sim, você quer falar de a indústria tem interesses financeiros? Sim. Quem está apontando que o paracetamol causa autismo ou aumenta a chance de você ter um filho com autismo também tem interesse. Mas por que ninguém está comentando desse interesse aqui? Me diz uma coisa, a quem interessa que a grávida fique sofrendo com dor e febre gestacional? A quem interessa que a grávida não tome o Tilenol da vida? Então, percebam a partir de hoje, quem está querendo dizer para você não tomar paracetamol durante a gestação? Provavelmente essa pessoa vai ter alguma solução natural para te vender ou alguma outra solução ineficaz. Então, resumo de hoje. Autismo, senhoras e senhores, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Você nasce autista. Você não se torna, você nasce autista. Paracetamol é a medicação mais segura para febre e dor de gestantes durante toda a gestação. Mais segura que dipirona, mais segura que tudo. Mais segura. Não temos evidências que demonstrem... Ih, um passarinho ali. Não temos evidências que demonstrem que o paracetamol aumente a sua probabilidade de ter um filho diagnosticado com autismo, TDAH ou deficiência intelectual. Não tem, porque quando nós fazemos a análise por controle de irmãos, que inclusive a revisão do Dr. Bacarelli tenta dizer que, não, veja, essas análises tem isso escrito na revisão, eu sei porque eu li. Essas análises de controle de irmãos, na verdade, mais introduzem viés do que ajudam. Porcaria nenhuma! Inclusive, eles falam, eles afirmam isso. Isso é uma palhaçada. Eles afirmam isso na revisão sem citar nenhuma referência bibliográfica para confirmar que análise de controle por irmãos mais introduz viés, mais dificulta, mais piora a situação do que ajuda. É uma palhaçada. Mas é o estudo da Harvard. Então, não. As melhores evidências, elas não dizem que o paracetamol piora. Na verdade, elas vão dizer que não tem diferença nenhuma. E quarto, quem está tentando te convencer de que paracetamol é perigoso, tem interesse por defundos para que você pare de tomar essa medicação ou que você vá lá e processe uma farmacêutica pagando eles para serem os experts do seu processo, tudo bem? Então, senhoras e senhores, espero que o vídeo de hoje tenha servido de alerta para vocês. Prestem atenção em quem está tentando atacar a verdade. A verdade hoje é uma só. Paracetamol segue sendo a medicação mais segura para gestantes com febre ou dor. Espero tê-los ajudado. Até a próxima.